Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kelly Santos. Estamos trazendo para vocês uma série de vídeos sobre colorimetria. Então, se você tem dificuldade em entender um pouco mais sobre esse universo das cores aplicado às colorações e à construção de mechas, eu te convido a maratonar aqui no nosso YouTube, aqui no nosso canal, para vocês entenderem a colorimetria que eu estou trazendo de maneira simplificada. Um conteúdo muito assertivo, direto ao ponto, sem enrolação, para você profissional que está iniciando ou para você cabeleireiro que já tem 5, 10 anos de profissão e ainda sente dificuldade em entender sobre este universo da colorimetria e até já abandonou, dizendo que não quer mais trabalhar com isso. Eu quero te mostrar que é possível e que você vai conseguir aplicar, fazer técnicas de coloração e mechas aí no dia a dia do seu salão de beleza, sem sentir medo, sem sentir aí pânico das cores, tá bom? Nós estamos trazendo vídeo passo a passo, uma aula complementa a outra, para facilitar o seu entendimento. E hoje nós vamos falar sobre tonalização, matização. O que é isso? Como é que você consegue tonalizar, matizar, acentuar uma cor? Você precisa entender que colorir é uma coisa, tonalizar é outra coisa, matizar é outra coisa, acentuar é uma outra coisa completamente diferente. Isso nós vamos entender um pouquinho, voltando quase que para o princípio, que é as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias e a estrela de Oswald. Para você entender sobre tonalização e sobre matização, é preciso voltar para o princípio das coisas, para vocês entenderem um pouquinho como isso se aplica. Aqui eu tenho mechas, descoloridas, que vou deixar aqui como forma ilustrativa para falar um pouquinho mais, para facilitar o entendimento de quando nós vamos falar, por exemplo, sobre o que é neutralizar ou sobre o que é acentuar uma cor, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos as 3 cores primárias, azul, vermelho e amarelo. E a junção dessas 3 cores primárias me forma um tom marrom, que nós chamamos de cor neutra, tá? Toda vez que nós temos as 3 cores primárias, nós temos a cor marrom, a cor neutra. Todos os cabelos, eles são neutros, porque todos os cabelos têm as 3 cores primárias. Quando nós descolorimos um cabelo, por exemplo, nós observamos que nós chegamos a enxergar as cores primárias nesse processo de descoloração. Então, por isso que todos os cabelos nós podemos sim dizer que ele é um cabelo marrom. E como é que você vai entender sobre o processo da tonalização, por exemplo? Então, vamos lá. Tonalizar é quando você tem uma cor. Então, eu tenho aqui uma cor, uma caixinha de coloração, um tubo de coloração, e eu vou tonalizar o cabelo da minha cliente. Vou falar nos 2 processos, nos processos de coloração, o que significa tonalizar, e no processo de descoloração, o que significa tonalizar, ok? Quando eu estou na coloração, fazendo uma coloração na minha cliente, a minha cliente tem um cabelo na altura do 5.0. A minha cliente tem um cabelo castanho claro e a minha cliente quer tonalizar o cabelo dela. Então, eu vou utilizar a mesma cor do cabelo da minha cliente para corrigir, porventura, o cabelo que está com a cor queimada, que está com a cor já oxidada. Muitas clientes reclamam daquele cabelo castanho que está ficando avermelhado. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou tonalizar o cabelo da minha cliente com a mesma cor base dela. Mas essa tonalização na coloração da minha cliente pode ser uma tonalização com correção. Pode ser uma tonalização trazendo o processo de neutralização. Prestem bem atenção, porque muitos profissionais não fazem isso no dia a dia do salão. E se você fizer isso no dia a dia do salão, e uma cliente que faz coloração todo mês, e um belo dia ela chega para você e diz assim: eu queria fazer umas mechinhas. Se você faz a coloração da sua cliente
com o processo de neutralização já embutida, você, quando for fazer a descoloração, você vai ter muito mais facilidade de conseguir, assim como nesse exemplo aqui, um tom de fundo de clareamento muito limpo, muito fiel, ok? Então vamos lá, tonalizar, eu aplico a mesma cor base da minha cliente, porque a minha cliente só quer apagar aquela cor que já está envelhecida, que já está oxidada. Então eu vou depositar pigmentos, eu não preciso subir o tom, eu não preciso sair do 5 para o 6, eu não preciso aclarar o cabelo da minha cliente, eu não preciso aumentar o nível de cor dela, eu só quero manter o que ela já tem. Então, quando nós vamos manter uma cor única que a cliente deseja, a cliente escolheu uma cor, eu apenas tonalizo, eu apenas devolvo para a minha cliente aquela cor. Eu estou falando do processo de coloração, ok? Então eu pego a minha cor 5 e vou com um OX de 10 volumes, que já é o suficiente para fazer o depósito desses pigmentos. Se a minha cliente não tiver cabelos brancos, isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Vamos focar apenas agora, não vou falar de cabelos brancos agora. Então, na tonalização, eu pego a minha mistura do 5 com a minha OX de 10 até de 20 volumes e aplico a cor base da minha cliente para deixar o cabelo mais brilhoso, reacender essa cor. Mas a minha cliente tem um cabelo muito queimado, com fundo muito avermelhado, ela faz muita escova, não usa protetor térmico, então o 5 dela está muito desbotado, está com reflexo avermelhado aparente. Quando ela diz que fica no sol, na luz, ela vê aquele reflexo avermelhado e ela não gosta disso. Então aí nós já mudamos o processo, nós vamos entregar uma tonalização com neutralização. Então eu vou colorir neutralizando esse reflexo avermelhado. Se eu quiser só tonalizar, eu não vou me preocupar com neutralização. A minha cliente não reclamou que o cabelo está avermelhado, então eu não me preocupo com isso. Então eu simplesmente entrego a cor 5 base da minha cliente, tá? Mas se a minha cliente reclama que tem uma cor que está ficando avermelhada, eu preciso entrar com o processo de neutralização para apagar aquele reflexo indesejado, que é o fundo de cor aparente, que é o fundo de clareamento aparente. Então eu vou precisar usar a cor que neutraliza esse reflexo vermelho que a minha cliente não gosta de ver. Qual é a cor que me mostra, qual é a cor complementar que faz eu neutralizar esse vermelho? E na regra da estrela de Oswald, da colorimetria, eu preciso da cor complementar para fazer o processo da neutralização. Então eu utilizo o verde para neutralizar o vermelho. Se você é um profissional iniciante e ainda não tem habilidade de trabalhar com os mix, não precisa. Por quê? Porque a indústria da colorimetria já me entrega tubos de coloração com a minha cor verde, relacionado às minhas nuances. Vou deixar aqui o card da aula onde eu falo sobre a nomenclatura das cores, para você entender o que é nuances e reflexos, para você já fazer a sua compra sabendo que você vai ter o mate para neutralizar esse reflexo de um cabelo castanho, de um cabelo preto que está avermelhado e a sua cliente não gosta. Então, eu utilizo uma cor mate na mesma mistura da minha coloração para neutralizar o reflexo avermelhado. Então, eu estou fazendo uma tonalização com neutralização, certo, pessoal? E aí eu tenho o processo também que nós chamamos de matização. Tonalização, neutralização, eu acabei de dar o exemplo, e nós temos também o processo de matização. E o que é uma matização? A matização é quando nós utilizamos máscaras, as máscaras pigmentadas,
que já vem pronta, que nós já encontramos hoje no mercado diversas cores. Hoje nós temos máscaras no tom preto, nós temos máscaras no tom azul, no tom violeta, no tom verde, até mesmo nos tons marrons e cobres. Por quê? Porque eu vou apenas fazer uma manutenção da cor, eu vou fazer uma matização da cor para deixar a cor do cabelo da minha cliente sempre vibrante, sempre bonita, sempre acentuada. Então, eu utilizo essas máscaras matizadoras para deixar o cabelo da minha cliente com a cor mais acentuada, mais bonita, mais brilhante. E isso se aplica para as colorações e para as mechas. Nós podemos sim utilizar máscaras matizadoras para apenas cabelos coloridos, cabelos castanhos, cabelos cobres. Nós temos máscaras incríveis no mercado hoje para as ruivas, para os cabelos acobreados, que facilitaram demais a vida das ruivinhas, a vida daquela cliente que gosta do cabelo ruivo acobreado, porque essas máscaras mantêm a cor, já que se falando de cabelos acobreados, cabelos vermelhos ou laranjas, são cabelos que têm um desbotamento, um processo de oxidação mais intensa. E as máscaras matizadoras vieram para ajudar a manter essa cor. Então, aqui eu já falei sobre tonalizar, sobre neutralizar e sobre matizar. Agora eu vou falar sobre acentuação de cor, que é diferente de tonalizar. Quando eu quero fazer uma tonalização com acentuação, eu quero acentuar um reflexo, eu quero acentuar uma cor, eu quero acentuar uma cor mais vibrante, eu quero deixar aquela cor mais aparente. No vídeo anterior eu falei sobre a nomenclatura das cores, deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí eu falei sobre acentuar um reflexo. Então, aquela cliente que gosta daquele cabelo mais cinza, aquele efeito mais ratinado. Então, aqui eu vou usar uma acentuação no meu reflexo. E isso pode se aplicar aqui no processo da descoloração ou até mesmo no processo da coloração. Quando eu tenho um cabelo, vamos lá, vamos trazer agora a realidade para as mechas. Eu tenho aqui um cabelo 7. Um fundo de clareamento 7 e a minha cliente me pediu um tom de mecha super quente, super acobreado. Então eu posso acentuar essa mecha. Então eu vou utilizar na minha cliente, vamos para a cartela de cores. Gente, tá vendo como a aula fica bem didática, fica bem facilitada para vocês terem uma compreensão do que eu tô falando de maneira muito simples e assertiva, sem enrolação para vocês, tá bom? Pronto, nessa cartela de cores aqui eu tenho um reflexo acentuado 844. Não tenho 7 acentuado, tá? Eu não vou falar de mix agora, porque eu posso confundir um pouco da mente dos profissionais que ainda não sabem mexer com os mix, tá? Então vamos trabalhar ainda com o que já vem de fábrica, o que já vem pronto para facilitar. Nessa cartela, nessa marca, eu tenho o 844, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho o 844, acho que vocês dá para ver, eu tô aproximando aqui, dá para vocês visualizarem, ó, 844, tá? 844. No 844 eu tenho um loiro claro, cobre intenso. Por que ele é intenso? Ele está acentuado. Ele está 8,44. Então eu tenho cobre 2 vezes. Então isso é acentuar uma cor. Então a minha cliente me pediu para fazer um cobre super acentuado. Então eu vou ter que intensificar esse cobre. Se eu utilizar aqui apenas um 8,4, talvez eu não tenha o efeito de acentuação que a minha cliente me pediu. Então eu preciso intensificar.
utilizando os mix ou utilizando a cor que já vem do fabricante pronta, que é a forma mais segura para você que ainda não tem experiência a trabalhar, ok? Então, eu estou acentuando um reflexo, eu estou acentuando uma nuance, eu estou acentuando uma cor pedida pela minha cliente. Conseguiram entender, pessoal? E aí, nós precisamos entender que a regra da tonalização, da neutralização, da matização e da acentuação, perceberam que são coisas diferentes? Que uma coisa é bem diferente da outra, para que a gente não confunda a forma de trabalhar. Quando eu trago isso para a realidade das mechas, eu trabalho fazendo o processo de tonalização, de acentuação, de neutralização. E isso também se aplica no exemplo que eu acabei de citar da coloração, fazendo um 5.0 neutralizado ou um 5.0 normal, sem fazer processo de neutralização, porque eu não tenho como depositar uma nuance em cabelo já processado. Se o cabelo da sua cliente é virgem, você até pode fazer. Se ela quer clarear, você vai utilizar. Ela quer um chocolate, por exemplo. Eu estou no 5 virgem, sem progressiva, sem botox, sem nenhum processo de tonalização, que porventura ela possa ter feito antes. Eu consigo deixar ela no 6, 7, nenhum chocolate, né? Aí eu estou entregando para a minha cliente uma cor com uma nuance, com um reflexo, com uma cor desejada por ela, certo? Então, na descoloração, se eu quero acentuar, eu falei o quê? Eu vou acrescentar a nuance que a minha cliente tem como referência, aqui no exemplo que eu falei, o cobre. Mas se a minha cliente quer neutralizar esse laranja do fundo de clareamento na hora da mecha, a minha cliente gosta de um cabelo mais neutro, ela quer um cabelo bege, ela quer um cabelo frio. Então eu vou utilizar a colorimetria ao meu favor. Então eu sei que a junção das 3 cores primárias me traz a cor neutra. Aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho vermelho, eu já tenho o amarelo, né? Que já gerou o laranja. Eu estou precisando colocar aqui o quê? A cor que falta. Qual é a cor que está faltando para me gerar neutralização aqui? Está faltando o número 1, está faltando a nuance acinzentada. Então, aqui eu já tenho vermelho e amarelo, que me deu a cor secundária laranja no meu fundo de clareamento. Para gerar a neutralização, eu preciso da cor que falta. A junção das cores primárias me geram a neutralização. Então, a neutralização é a cor primária que falta, a cor primária faltante. Então, aqui, se eu quiser neutralizar essa mecha laranja, eu vou utilizar, por exemplo, na altura do 7, o 7.1. Porque eu já tenho 2 primárias, eu vou acrescentar a outra cor primária e aí eu gero a neutralização. E na nomenclatura das cores que nós já compramos nas caixinhas de coloração, a gente já compra o 7.1. Então eu entrego para minha cliente um 7.1 porque ela quer um cabelo neutro. Isso sim, ressalva, observem essa ressalva. Esse fundo de clareamento precisa estar assim, igualzinho a esse, tá? Limpo. Um fundo de clareamento perfeito, sem acentuação de carga laranja. Sem esse cabelo estar manchado, partes mais laranja do que outras, porque se acontecer isso, vocês vão utilizar o quê? A regra da acentuação. Vai precisar intensificar mais cinza para conseguir neutralizar esse laranja. Como não é o caso dessa mechinha que vocês estão vendo aqui, que está um loiro super limpo, um fundo 7 super limpo, eu preciso somente depositar aqui um 7.1 e eu já vou conseguir entregar para minha cliente um loiro médio acinzentado, um loiro médio neutralizado. Então entenda que isso é possível ser aplicado nas colorações e também nas descolorações. Vamos para mais um exemplo para a gente encerrar. Aqui eu tenho o processo, a cor, por exemplo, vamos trabalhar com a cor
muito quente, que é o fundo de clareamento do 6, que tem muita intensidade ainda de vermelho. Então o fundo 6 ele está saindo do vermelho e indo para o laranja. E aí a minha cliente não quer essa mecha nesse fundo quente. A minha cliente quer um fundo neutro. A minha cliente quer um cabelo, um tom de avelã. O tom de avelã ele é mais neutralizado. A minha cliente não quer um tom de canela, um 6 muito quente. O tom de canela ele tem ali predominante o vermelho. Ela não quer. Então o que é que eu faço? Eu vou usar a regra da colorimetria. Então se eu tenho ainda aqui muita intensidade de vermelho, né? E eu vejo ainda também laranja. O que neutraliza isso, gente, é o que? Eu utilizo o verde. Então aqui eu posso fazer o quê? Eu posso usar um 6.31, porque a junção do 3, do dourado, com o 1, que é o azul, faz eu ter aqui o quê? Um verde. Olha aqui o exemplo, ó. Azul com amarelo, eu faço o quê? O verde. E o verde neutraliza o quê? O vermelho. Se no fundo 6 eu tenho muita intensidade de vermelho, eu tenho o que, pessoal? Duas cores primárias para complementar a cor primária que está mais intensa, que está ali em evidência, que a minha cliente não quer. Então eu vou usar a cor complementar que neutraliza o meu vermelho, que é a cor mais predominante do fundo de clareamento 6. A cor mais predominante vai ser neutralizada pela cor complementar. E o que é essa cor complementar? É a junção de duas cores primárias formando a cor secundária complementar, que tem o poder de neutralizar a minha cor primária vermelha. Entenderam até aqui? Se vocês assistirem todas as aulas da nossa série, tudo isso vai ficar muito fácil de vocês conseguirem compreender. E aí, mais uma vez, eu vou falar sobre a dica de ouro. Quem treina, fica bom. Se você ouvir essa aula 2, 3, 4 vezes, isso vai ficar imputado na sua mente. Mas se você assistir e praticar, vai ficar muito fácil você fazer tudo isso. Então, a dica que eu dei em outros vídeos é: façam várias mechinhas de cabelo em casa e aí vocês vão ver que vocês vão conseguir neutralizar. Então, se eu tenho uma mecha na altura de 6, eu vou comprar um 6.31 ou um 6.13, tá? E vou usar com OX de 6 volumes para neutralizar a minha mechinha, com oxidante baixo para neutralizar a minha mechinha. E aí eu consigo ter um 6.0 neutralizado. Ok, pessoal? Então eu trouxe para vocês exemplos na coloração com o 5.0 e estou mostrando para vocês na descoloração o exemplo de um processo de neutralização do número 7 e também o exemplo do número 6. Já falei também sobre acentuar. Então, não deixe de se inscreverem no canal e para acompanhar todas as séries, todos os vídeos da série da colorimetria. E aqui na descrição do nosso vídeo nós temos os nossos links dos nossos cursos, para que você possa conhecer mais o nosso projeto educacional, cursos de terapia capilar até o cursos de colorimetria nós temos disponíveis para vocês conhecerem toda a parte educacional, simplificada, direto ao ponto, para você se tornar um cabeleireiro expert. E eu volto com mais conteúdo dessa série incrível sobre colorimetria. Até o próximo vídeo.